única, né, do seu texto. Aí, por exemplo, nós temos lacunas, né, nós temos espaços em branco, nós temos aqui um erro né, o afrouxamento do tipo, né, o tipo não ficou muito apertadinho e há um afrouxamento. Como é que você reproduz isso numa transcrição? Como é que você enche de notas? Como é que fica isso? Aqui são outros exemplos, né? Essa aqui é uma edição de uma página do caderno, uma folha do caderno, né? Do caderno Farmácia São José. Aparece uma carta para Eudaldo, que é um religioso da época. Logo embaixo tem um poema, né, escrita aqui a lápis e aqui, em outro tempo, e aqui escrito não com uma caneta esferográfica, como a gente conhece, mas com uma caneta tinteiro. Bom, então essa documentação toda, ela precisa ser apresentada. Esses tipos de texto, eles precisam ser apresentados de modo que preserve esses códigos. É o primeiro princípio filológico, é o primeiro princípio que eu adoto na minha pesquisa. Nós precisamos conservar esses códigos, tanto o linguístico, quanto o bibliográfico, quanto o contextuais. Todos eles precisam ser conservados. Bom, e aí do que eu estou falando? Eu estou falando de documentação de acervo. Para quem não conhece o que é um acervo de um escritor, de um acervo pessoal, de uma instituição, os acervos pessoais, eles têm uma característica especial. Eles foram organizados, guardados por um sujeito que tinha um propósito com essa documentação. Então, muitas vezes, um documento está relacionado com vários outros. Então, como é que eu tiro do acervo esse documento, trago a edição dele e nego ao meu leitor, a outros pesquisadores, o direito de conhecer as relações que aquele documento mantinha com outros tantos documentos? Então, o acervo aqui é considerado não por objetos de exposição ou de consulta esporádica, mas por fontes primárias para o conhecimento literário, linguístico e histórico, que atestam ou promovem na sua multiplicidade achados ou afirmações em sua concretude. Destaque-se que a investigação de acervos alarga o conceito de obra, chamando a atenção para a sua materialidade. A Maria da Glória Bordini que vai falar isso, né? Uma grande pesquisadora de acervos. Então, os documentos do acervo estão atados a uma rede. Eles estão relacionados entre si. Por exemplo, às vezes eu tenho um panfleto que tem relação com uma carta. Por exemplo, Eulálio Mota diz numa carta para um amigo: eu vou escrever um panfleto para denunciar essa questão. Aí o amigo vai e responde aquela carta. Aí envia uma fotografia. Depois manda um postal. Então, nós temos uma série de documentos que margeiam aquele documento e que fazem parte dos sentidos, ou seja, aquela documentação revela as motivações, né, para a escrita daquele documento. Então, como editar o texto e preservar essa rede? Só no meio digital. Vocês já devem ter suposta numa edição impressa eu não tenho como fazer isso. Muito dificilmente eu conseguiria fazer. Estabelecer essas relações. Primeiro, preservar os códigos linguísticos, bibliográficos e contextuais e também preservar essa rede de informações que existem entre os documentos do acervo. São documentos de várias naturezas. Assim, por exemplo, às vezes eu tenho um panfleto que fala de um prefeito da cidade de Mundo Novo, mas eu conheço, ele está vivo. Eu posso lá entrevistar, coletar uma entrevista, ele me autorizar a inserir na minha edição digital, eu posso. Na edição digital eu posso fazer isso. Bom, somente no meio digital é possível reunir de modo satisfatório documentos capazes de esboçar a sócio-história do texto, revelando o seu contexto de produção, circulação e apropriação, pela capacidade de armazenamento e difusão, pelas possíveis conexões através de hiperlinks e pelo custo das edições digitais. Mas editar em meio digital textos que foram produzidos e lidos no contexto da cultura impressa exige perícia filológica e profundas reflexões acerca do modo de produção, circulação e recepção desses textos. Porque, num contexto digital, opera-se em outro sistema de escrita que tem suas próprias regras do ponto de vista do código, do suporte e das práticas culturais. Certo? Então, não é uma coisa que se faz sem uma reflexão profunda, porque nós estamos falando de uma outra ordem, de uma outra prática, né, de leitura, de circulação. Né? Teríamos aqui uma aparente solução. Né? Teríamos aqui uma aparente solução, o meio digital.
né, para aquelas problemáticas que eu coloquei antes. Então, o que é que dizem os especialistas? Então, quando eu fui escrever eu entrei no doutorado em 2009. Naquela ocasião, na UFBA, nós já tínhamos uma edição digital feita pela professora Alicia Dualose, em 2004. Naquela época, não se dispunha de muita tecnologia e também não era muito comum ter acesso. Hoje em dia, qualquer pessoa pode estudar programação. Qualquer pessoa pode ter noções básicas de linguagem de programação em PHP, pode fazer sites, até trabalhar com banco de dados. Não é nada muito complexo hoje em dia, mas naquela época era. Então, a professora Alicia, lá na UFBA, foi a pioneira, e aqui no Brasil, pelo que eu saiba, em fazer uma edição filológica digital, em 2004. Então, eu fui, né, a partir do que ela já tinha discutido, mantive contato também com o pessoal da USP, por meio da professora Maria Clara Paixão e Souza, que tinha desenvolvido uma ferramenta para a edição filológica, mas com um propósito de alimentar corporas para estudo linguístico, mas que não atendia ao que eu estava pensando, não atendia aqueles critérios que eu pensei. Então, eu fui pesquisar fora do Brasil e encontrei, nos Estados Unidos, uma tradição, desde a década de 80, em edições digitais. Lá nós já existe, desde a década de 80, pesquisadores discutindo essas questões que eu estava incomodado. Então, fui ler, obviamente, entrei em contato e manter contato com o pessoal dos Estados Unidos. O Peter Schillenburg, por exemplo, ele foi um dos pioneiros, em 97, a estabelecer critérios para as edições digitais que a Associação de Linguística dos Estados Unidos também adotou. Então, todos estavam fazendo edições digitais e não tinham critérios. Então, eles estabeleceram alguns critérios, que eu vou apresentar aqui quais são, e que eu não atendia ainda ao que eu esperava. Para eles, uma publicação, uma edição digital, ela tem que ser publicada na internet. Essa ideia de você fazer edições publicadas em CD não atende, porque assim, o CD, quase todos os computadores que se fabricam hoje em dia não lê mais CD, não é isso? Não lê mais CD. O CD desmagnetiza muito fácil. O CD nós não sabemos a duração dele. Não sabemos. A duração da internet nós sabemos. A internet ela pode deixar de existir, mas vai ser muito difícil. Então, assim, os leitores de CD já não são mais nem fabricados para computador. Então, assim, eles defendem que deve ser, e eu compactuo com isso, que uma edição digital deve ser publicada na internet. Porque haverá um local para o arquivo onde as atualizações atuais serão feitas e estará simultaneamente disponível para todos os usuários. Suponhamos que eu faça uma edição publicada em CD e eu encontre um erro. Eu tenho que recolher tudo, ou fazer uma nova tiragem. Então, não faz sentido. Se lá, numa edição digital, eu vou lá no meu... eu, enquanto gestor da minha edição, eu vou lá e altero, todos vão ver a alteração que eu fiz. Claro que isso tem consequências. Quando a gente faz modificações nas edições digitais, eu já estou antecipando um dos critérios que eu estabeleci, que se você altera a sua edição, você tem que informar para o leitor que naquela data foi feita uma alteração e dizer qual alteração é, porque senão isso não dá legitimidade ao seu trabalho, ele não se torna um trabalho acadêmico. Eu não posso chegar lá sem critério nenhum e ir alterando, corrigindo, acrescentando novas coisas. Eu tenho que registrar, tem que ter um campo na edição digital onde eu registre todas as alterações que foram feitas com dia e hora apontadas ali. Que isso dá legitimidade ao meu trabalho. Senão, vira um blog, não é uma edição digital. Certo? Bom, a integridade do arquivo será protegida por uma localização única, com critérios óbvios que nós temos hoje de segurança, né? Para conteúdos de internet, com backups automáticos e segurança. Não pode ser também uma coisa sem uma gestão informática, tem que ter uma gestão, tá? E com critérios bem estabelecidos. Cada usuário vai precisar do software de navegação para a sua própria máquina, mas não tem que ter espaço para todo o arquivo. Eu não preciso no meu computador baixar tudo. Eu vou acessando aquilo que me é conveniente. Então, às vezes, é um volume enorme de documentações que eu vou usando, olhando, só preciso da minha máquina do espaço do que eu estou consultando. Tá? É uma outra vantagem. Cada usuário, tendo software de acesso à rede, será capaz de acessar todos os arquivos padronizados da edição digital. Não importa onde no mundo o arquivo será mantido, qual é o servidor, né?
Com a padronização de acesso à rede, os usuários não terão que comprar novos softwares cada vez que um novo arquivo é criado. Tá? Isso já é uma linguagem própria da internet, da sua reatualização o tempo todo. Os arquivos podem ser disponibilizados em qualquer local e ser mantido e atualizado localmente pelo editor. Então, transportabilidade, que é um outro critério que eles estabelecem. O sistema de software e os materiais de arquivo para edição digital devem ser independentes da plataforma. Sistemas operacionais. Não pode depender do sistema operacional. Eles têm que permitir que seja aberto em qualquer sistema operacional. É um outro critério. O design. Eu acho que o design é um dos mais importantes, né? Porque, assim, essa discussão ela se insere nas humanidades digitais, que é uma área de conhecimento que agrega e que traz para o meio digital a discussão de várias áreas. Por exemplo, um dos critérios das humanidades digitais é popularizar o acesso ao conhecimento acadêmico. Então, assim, as edições digitais elas precisam ter um layout amigável e que de fácil navegação para que qualquer usuário possa circular. Esse é um princípio da internet. Nós não podemos ter conteúdos na internet que você precise de muitos cliques para acessar, que você precise baixar toda a tela. Tem que ter um design, um layout bem agradável que possa favorecer o acesso. Então, o design do site e as especificações de armazenamento para os materiais arquivados devem antecipar os anseios da comunidade acadêmica e dos usuários de modo geral. Nesse sentido, devem-se observar as seguintes etapas. Aí tem a multimídia, né? A interatividade, permitir que o usuário comente o material apresentado. É possível, na edição que eu preparei, tem lá deixe seu comentário. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode deixar um comentário. Eu autorizo depois se o comentário vai ou não para o ar. Porque alguém pode ir lá e fazer uma esculhambação e aparecer no meu site, eu não vou querer. Mas, assim, eu administro isso, mas eu posso permitir que as pessoas se comuniquem. Ou deixem seu comentário. Às vezes elogios, às vezes críticas. Tá? A construção de links, né? Links, mas que não pode pesar também muitos links. Construir hiperlinks, né? Favorecer a contextualização e a interpretação. Eu vou falar dos outros critérios aqui. A segurança do arquivo-fonte. Tem que ter uma política de preservação com backups e todo o sistema de segurança que hoje existe disponível no mercado para isso. Integridade e confiabilidade das informações. As informações precisam ser... o usuário tem que sentir confiança, porque é um trabalho filológico, é oriundo de um trabalho filológico, isso tem que deixar claro. E eu dei aqui já uma pista do que acontece. A gente pode, por exemplo, notificar toda vez que tiver uma alteração. A expansibilidade, ou seja, não é um trabalho nunca acabado, mas esse é um princípio também da filologia, da crítica textual. Nenhuma edição é definitiva, né? Toda edição ela é apenas uma hipótese. Então, isso se evidencia bastante no meio digital. Diferente do que algumas pessoas pensam, tem que haver possibilidade de impressão de algumas partes. Então, por exemplo, às vezes eu quero imprimir uma edição semidiplomática para um estudo que eu vou fazer, ou para usar na sala com meus alunos, etc. Tem que ter um campo lá para impressão, gerar uma versão para imprimir do texto. Isso é uma outra coisa que algumas pessoas às vezes nem concordam, mas eu defendo isso. O texto ditado ele tem que ter uma versão para imprimir. É claro que uma versão para imprimir não é uma versão com link, com operadores genéticos, que seja o caso. No meu caso, por exemplo, dos textos que eu trabalho, operadores genéticos, né? Ou então um texto limpo, sem operadores, um texto estabelecido, ou seja, uma edição crítica que seja, tá? Navegação amigável. Aí eu não me conformei com esses critérios da Associação de Linguística dos Estados Unidos e criei alguns outros para o meu trabalho. Que vem, depois de lá, eu já pensei em outros também. Sistema de navegação com interface amigável, que eles não comentavam de forma explícita, eu coloco isso. Uma outra questão, devemos evitar edições digitais que sejam icunábulos digitais. O que é o icunábulo digital? Esse é um termo que não foi eu que inventei. O icunábulo digital foi pensado pelo Lucia Mejias, que é um pesquisador que trabalha com edições digitais, é um pesquisador espanhol. Ele vai dizer que muita edição digital é a reprodução tal e qual das edições impressas. Só muda o meio de circulação. Então,
como foram os incunábulos, né? Os primeiros livros impressos, eles reproduziam os mesmos modelos dos livros manuscritos, né? Então, a gente deve evitar incunábulos digitais. Ou seja, nós temos que explorar as potencialidades da internet e das mídias digitais. Tá? Conter informações sobre os procedimentos editoriais aplicados nas transcrições, porque eles também não tinham isso. Então, é impensável uma edição que seja filológica que não tenha lá os critérios que você utilizou, né? No estabelecimento dos textos ou outras questões técnicas que sejam pertinentes. Técnicas que eu digo filológicas. Nas edições digitais ainda é importante manter os conteúdos organizados de modo que favoreçam a expansão das informações, criando diferentes níveis de acesso. Eu posso criar níveis de acesso, por exemplo, um menu só para pesquisadores e para leitores que queiram apenas desfrutar da leitura do texto estabelecido. Eu não preciso colocar um texto com operadores, com notas, para o leitor, né, que não tem interesse por isso. Ele quer só desfrutar do texto literário. Essa questão do processo de criação do texto interessa aos geneticistas, interessa a outros pesquisadores. Então, criar menus de acesso. Por exemplo, na edição que nós estamos fazendo agora, nós temos um menu de acesso que a gente clica e acessa a anotação lexical. Só vai ver a anotação lexical se você clicar e você escolher ver a anotação lexical. Senão, você não vê, né? Não há necessidade. Inserir ferramentas de busca que possam facilitar o acesso às informações. Por exemplo, eu quero ver topônimos. Eu tenho como fazer isso no banco de dados. Topônimos referente à região tal. Se na minha edição eu anotei topônimo, fiz a anotação lexical de topônimos, contou a taxonomia toponímica, eu posso buscar dentro da taxonomia palavras em ordem alfabética, palavras aleatórias, palavras combinadas. Nós estamos testando isso lá agora com topônimos. E funciona bem. Funciona bem. Você busca dentro das edições. E você pode criar vocabulários próprios para cada texto, vocabulários específicos para cada texto. Eu quero ver só os topônimos dos panfletos de Eulálio Mota. Se eu anotar, eu tenho possibilidade de buscar. Me apresenta a lista, me apresenta, diz onde é que está, tudo direitinho, tudo organizado. Preservar, na medida do possível, os códigos bibliográficos, linguísticos e contextuais inerentes ao texto. Oferecer as possibilidades de entrar em contato com o editor por meio de um formulário específico. A gente tem que dar a oportunidade às pessoas a entrar em contato com a gente, mandar um e-mail dizendo, olha, eu também pesquiso isso, ou então, olha, eu encontrei um erro, olha, eu conheço Eulálio Mota. Eu já recebi, sou parente do Eulálio Mota, moro no Rio Grande do Sul, fiquei impressionado com aquilo, tem uma carta que o meu tio mandou para mim, eu vou mandar para você para botar no acervo. Isso acontece lá dentro do site. Bom, definir critérios para a captura das imagens e desenvolver um sistema de preservação dos arquivos, que é uma outra coisa. Quem trabalha com edição digital tem que entender de editoração de imagem, que é o grande problema, porque tudo é imagem. Você não pode colocar qualquer tipo de facsímile ali, porque você vai aumentar o zoom, você tem que ter critérios. Capacidade de ser integrada a redes sociais e permitir comentários dos usuários. A capacidade de ser integrada às redes sociais e permitir... Está repetido. Bom, a professora Liane até apresentou aqui. Por exemplo, eu vou pular aqui rápido. Aqui é o layout do nosso site, lá da edição. Então, por exemplo, nós apresentamos várias opções de edição. Você clica aqui, você tem uma transcrição sobre a imagem. Aqui é uma transcrição sobre a imagem. Você vê a imagem sozinha, você acessa um botãozinho, aparece a transcrição exatamente no local. Porque às vezes você tem dificuldade de ler o manuscrito, né? Mas aqui dá a oportunidade de você ler o manuscrito em contraste, a transcrição em contraste com o próprio manuscrito. É uma opção de edição que a gente tem lá. Ou então a edição semidiplomática normal, uma transcrição que eu chamo linearizada, onde o texto foi acomodado numa sequência lógica. Ou seja, parte do texto está aqui, nessa margem, mas ali eu tenho uma edição linear, que eu chamo. Ou seja, não obedece à topografia do texto, mas eu tenho também uma edição próxima do que a gente poderia chamar de edição genética. Aqui é um outro exemplo, porque às vezes o leitor não consegue ler o manuscrito. Eu não tenho necessidade. Se eu colocar o manuscrito aqui, o facsímile dessa carta, por exemplo, a maior parte dos leitores não vão saber ler. Não vão conseguir ler, porque a letra dele não é fácil. Aqui eu tenho uma edição com os operadores genéticos, né? Outra coisa, quem faz transcrição aqui sabe que nós usamos os parênteses inclinados, né? Para representar o texto riscado, né? Nas edições digitais você não pode fazer, não pode usar.
porque esse sinal do parênteses inclinados é marca da linguagem de programação. Tudo que você colocar entre os parênteses inclinados não vai aparecer na edição, no HTML. Assim como outros códigos também, então a gente tem que rever. Por exemplo, o pessoal do PHPB, lá para o Estudo Português Brasileiro, que é um projeto herdado da professora Rosa Virginia, eles têm esse critério, eles jogaram tudo agora para gerar um site e todos os textos que estão com parênteses inclinados não aparece nada. Quer dizer, eu disse para eles, eu te avisei, tinha que mudar os critérios antes, mas aí como foi um professor, uma autoridade lá que tinha dito que tinha que ficar, ficou. Então vão ter que refazer tudo de novo. Mas assim, eu também descobri isso a duras penas, refazendo, tudo de novo. Aqui é uma versão para imprimir, a gente coloca uma versão para imprimir, a gente coloca a referência do texto, coloca uma marca d'água no fundo, para que a pessoa perceba que ali vem de um lugar específico. Informações sobre o autor também no site nós temos, né? Fotografias, né? Que o acervo tem muita coisa, tá? Aqui são os comentários, são vídeos, entrevistas que a gente faz, imagens que se relacionam com o texto. Aqui, por exemplo, é um texto que ele fala da chegada da televisão em Mundo Novo, e nós temos no acervo essa imagem, que é maravilhosa, né? Ou seja, as pessoas assistindo televisão na rua. Né? Então, um outro detalhe que nos nossos estudos nós fazemos é que, como nós trabalhamos com documentação de acervo, a gente primeiro estabelece o dossiê arquivístico. O que é o dossiê arquivístico? São todos os documentos, é uma rede de relações entre os documentos. E a gente começa a editar estabelecendo essa rede rizomática para a edição digital, entende? Ou seja, não é uma coisa muito simples, né? É uma coisa que dá muito trabalho. Fazer uma edição digital, muito dificilmente você consegue fazer. Eu fiz sozinho uma edição digital, na minha tese, mas hoje eu não trabalho mais sozinho. Eu tenho pessoas de ciência da computação trabalhando comigo, de engenharia da computação, faço curso de programação e estudo a informática, porque não está mais para a gente fazer. Tem coisas que eu peço para o pessoal de informática fazer e eles não conseguem atender, porque o meu pensamento de filólogo não é o deles de engenharia da computação. Então, nós temos que estudar para a gente poder, pelo menos, pedir. Olha, eu quero dessa forma. Né? Então, é isso. Então, essa é a pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá e que, assim, no campo da filologia, a nossa pesquisa tem tentado inserir essa discussão, tá? Que não é tão fácil, porque a gente mexe com bases, né, já sólidas e uma tradição. Hoje está muito fácil. Quando eu comecei não era tão fácil assim. A minha orientadora, a professora Célia Teles, é uma filóloga, tradicional ainda, né, de uma herança, né, filológica tradicional, mas que abraçou, e hoje ela é uma das admiradoras dessa inserção da filologia no meio digital, e que eu convido a todos a repensar a filologia. Filologia não é só formação histórica das línguas românicas, é também tecnologia, é também desenvolver novos mecanismos para edições. Tá? E que também é uma questão epistemológica, a gente precisa discutir teoricamente isso. E eu vou mais além. As tecnologias digitais podem salvar as ciências humanas, porque a gente sabe que nós perdemos editais, que perguntam para a gente qual é o resultado do seu projeto, e a gente às vezes tem dificuldade de mostrar. E com a construção de plataformas e desse tipo de trabalho, a gente pode dizer assim para o CNPq, olha aqui, o meu resultado é esse, vai impactar na sociedade? Vai impactar, porque todos vão ter acesso. Vai impactar na escola? Vai. Né? Eu trabalho no Prof. Letras, lá, e eu tenho orientado trabalhos dentro do meu projeto. Os alunos têm desenvolvido bibliotecas digitais, têm desenvolvido aplicativos para circulação de textos, né? E tudo vem dessa discussão filológica também, tá? Então, assim, nós precisamos repensar, né, o lugar da filologia nesse contexto, né, tecnológico, tá? Era o que eu tinha para apresentar. Se alguém tiver alguma pergunta, obrigado. Ficamos muito honrados de podermos homenagear, condecorando esses dois colegas ilustres que a nossa comunidade acadêmica escolheu como sendo representantes da
produção e da difusão da linguística e da filologia. Quero, inclusive, deixar claro isso, porque muitas pessoas não entendem, às vezes, por que determinadas pessoas tão ilustres demoram tanto a ser escolhidas como sendo o merecedor de uma medalha. Por exemplo, o exemplo não é uma hipótese, é o caso real. O professor Bruno Baceto, há vários anos que ele fica entre os primeiros, mas ele, no final, ele acaba não sendo eleito. Por quê? Porque não se considera apenas produção acadêmica, mas considera também a afinidade da pessoa, do pesquisador, como docente. Se ele, na sua comunidade, se ele tem uma grande afinidade com os seus pares, ele acaba tendo uma adesão tão grande, um número tão grande de votos daquelas pessoas que o conhecem pessoalmente, que acaba suplantando os outros. Né? Isso já aconteceu mais de uma vez, e isso é muito importante, porque não basta você produzir academicamente muito, mas é interessante que você produza também uma interação grande com os seus pares. E essa interação, às vezes, não é resultado de uma excelente ou da máxima produção acadêmica. Okay? Então, quero agradecer a todos e parabenizar mais uma vez o professor Patrício e na pessoa da professora Celina Abad, também a professora Suzana. Meus parabéns também aos outros homenageados aqui, professora Aparecida, professor Miguel, a professora Ana, professora Tati, que professora Ana é a única que eu não conhecia ainda. Os outros eu já conhecia, já tinha alguma interação. Meus parabéns a todos. Muito obrigado.